Olá, muito bem, agora 8 horas e 37 minutos aqui na programação da Aliança FM 99,9, a Rádio da Família, Grupo Alvim de Comunicação, direção de Mauro Batista. Estamos aqui recebendo no estúdio da Aliança FM a excelentíssima juíza do Tribunal Regional do Trabalho, aqui da 23ª Região, a doutora Graziele Cabral. Doutora, muito bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite para falar de um tema muito importante que é a cor do mês, Abril Verde, também sobre a palestra que acontece amanhã aqui no auditório da SIC em Colíder. Bom dia, doutora, bem-vinda. Bom dia, Claudemir, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aliança de Colíder e região. É um grande prazer estar aqui com vocês e principalmente para falar desse assunto tão importante que é a prevenção de acidentes de trabalho. Quando se trata de prevenção de acidentes de trabalho, falamos também sobre doenças ocupacionais do trabalho. Eu queria que a senhora sintetizasse, explicasse o que significa para a gente essa campanha aqui a nível nacional, Abril Verde, né? O que é Abril Verde? Então, existem campanhas de prevenção de acidentes de trabalho que são feitas o ano inteiro, todos os meses, mas em abril há uma intensificação dessas ações, porque abril é o mês que é chamado de Abril Verde, porque dia 28 de abril, que é amanhã, comemora-se o Dia Mundial de Saúde e Segurança do Trabalho e também o Dia em Memória das Vítimas de Acidentes de Trabalho. Então, esse mês, os programas todos que existem, feitos pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Tribunal Regional do Trabalho, pelas varas do trabalho, eles são intensificados por conta dessas comemorações do mês de abril. Doutora, antes a senhora trabalha aqui em Colíder, né? Isso, eu sou juíza titular da vara do trabalho de Colíder. Muito bem. Como que foi criado o Abril Verde, doutora? A partir de que luta foi criado o Abril Verde, a luta em olhar a questão da segurança no trabalho, né? Veja, a segurança do trabalho é um assunto que ela nasce com o trabalho. Então, nós temos, assim, desde o nascimento da mão de obra do trabalho, se fala em prevenção, né? Infelizmente, já tivemos épocas muito mais sombrias no nosso país, onde os números de mortes, principalmente por acidentes de trabalho, eram muito grandes. Então, o Abril Verde, ele nasce realmente com a instituição desses 2 dias, né, desses 2 motivos, mas principalmente para que se tenha um mês onde se intensifique essas ações de prevenção, porque hoje, para vocês terem uma ideia, tá? Já reduziu muito, mas ainda se tem a cada 48 segundos um trabalhador sofre acidente no país, no Brasil. São números altos. Altos, né? Talvez seja também pela negligência da empresa e também do trabalhador, também por falta de informação. Por que isso acontece, doutora? Exato, Claudemir. É muito importante que a gente entenda que o acidente de trabalho, geralmente ele acontece por algum problema ou da empresa ou do empregado. A gente percebe que nós não temos como achar um culpado. Na verdade, a prevenção e também quando ele ocorre, nós observamos que muitas vezes falta, por exemplo, da empresa a entrega correta de EPI, que é o equipamento de proteção individual, ou até entrega esse EPI, mas ele não é um EPI adequado para aquela função, e muitas vezes entrega o EPI adequado, mas não dá treinamento para a utilização. Então, nesse ponto, a gente tem a culpa da empresa, né, a responsabilidade da empresa no acidente de trabalho. Agora, a gente observa muitas vezes que o próprio trabalhador, muitas vezes ele recebe o EPI correto, adequado, mas ele não utiliza. Porque ele acha inconveniente, incômodo, isso daqui me incomoda, eu nunca trabalhei de óculos, eu nunca trabalhei com protetor de ouvido. Então, a gente observa que muitos dos acidentes de trabalho ocorrem por esses motivos. Muito bem. O Tribunal Regional do Trabalho, o TST, né? Tribunal Superior do Trabalho, como que realiza esse tipo de investigação, de auditoria, junto com as empresas e trabalhadores? Veja, feito esse trabalho? Veja, a Justiça do Trabalho já é um órgão julgador. Nós, infelizmente, a gente faz esse programa para prevenir, mas quando já chega na Justiça do Trabalho, infelizmente já aconteceu. O caso final, né? É o caso final. Então, a gente tem o Ministério Público do Trabalho, que já é o órgão preventivo, onde, por exemplo, se alguém verificar
algum problema numa empresa, ele pode fazer uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, e esse Ministério Público do Trabalho ele vai vir até nós para que haja uma medida coercitiva, alguma medida efetiva, mas a justiça em si ela não pode fazer nada. Infelizmente, a não ser essas campanhas que a gente faz, porque infelizmente quando chega, nós já temos o acidente acontecido. Então, o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, em nível regional temos o TRT, e em nível municipal nós temos as varas do trabalho, que é onde eu atuo, nós fazemos essa campanha de prevenção, porque a gente não quer que cheguem ações de acidente de trabalho com mortes, com amputações, mutilações, incapacidade, pessoas aleijadas. Então, esse é o trabalho chama-se Programa Trabalho Seguro, que é encabeçado pelo TST em Brasília e disseminado nas demais regiões do país. Bom, vamos entrar um pouquinho brevemente sobre a palestra, mas antes, a doença do trabalho também hoje, que está um pouquinho na moda, é a síndrome de Burnout, né? Uma doença ocupacional, e não é somente aquele acidente que há fraturas, né? Há doenças também psicológicas que pertencem a doenças do trabalho, né, doutora? Perfeito, Claudemir. Os acidentes de trabalho, eles são divididos em típicos e atípicos. Os típicos eu estou trabalhando, caí, machuquei o joelho, rompi um ligamento. Esse é um acidente típico. E os atípicos são as doenças ocupacionais, que são aquelas doenças que são ocasionadas pelo trabalho. E elas podem ser doenças físicas, por exemplo, eu posso adquirir uma lesão por esforço repetitivo, por não trabalhar de forma ergonômica, por não usar o equipamento de proteção, mas também existem as doenças ocupacionais que são psicológicas, que são emocionais. A síndrome de burnout mesmo é uma delas, e é uma das piores, viu, Claudemir? Sabe por quê? A gente sempre fala, quando você quebra um pé, quando você corta um dedo, você tem ali um gesso, você tem um curativo, e as doenças emocionais, elas não aparecem, né? Os seres humanos conseguem muito bem disfarçar. Não ficam visíveis ali, né? Exato, mas todas elas. Agora, vejam o seguinte, é muito importante. Não é porque eu tenho uma doença que ela pode ser considerada uma doença do trabalho, ela pode ser considerada uma doença ocupacional ou um acidente, mas que isso vai gerar dever da empresa me indenizar. As pessoas confundem muito isso. Eu adquiri uma depressão. A empresa vai ter que me pagar alguma coisa, alguma indenização? Aí eu vou dizer, depende. A depressão se eu estou trabalhando e eu adquiri uma depressão, ela pode ser uma doença ocupacional? Ela pode. E para a empresa ter que me indenizar, ela tem que ter culpa, ela tem que ter agido em algum momento para contribuir ou agravar aquela doença daquela pessoa. Porque as pessoas acham que simplesmente assim, olha, eu estou trabalhando, esses dias chegou, eu estou trabalhando e tive diabetes, eu fui detectado com diabetes, eu quero a indenização da empresa. Me diga aonde há uma culpa de uma empresa, não é uma empresa de doce, tá? Não é uma empresa de comida. Eu achei que fosse de doce. Não, eu que fiz questão de frisar. Sim. Não é uma empresa de comida, não é nada. Era uma empresa de serviço administrativo. Houve um erro na alimentação, no caso, né? Que não dependeu da empresa. E às vezes genético, né? Uma predisposição, então tem que ter a responsabilidade da empresa. Amanhã a senhora vai estar numa palestra aqui no auditório da Amazônia, da SIC Colida, e falando justamente sobre isso e detalhar outras questões também. Me fala um pouquinho dessa palestra de amanhã em parceria com a SIC. Exato, eu convido todos os empregados e empregadores de Colíder e região para que compareçam às 19h30 no auditório da SIC para assistir a essa palestra, onde eu vou falar um pouquinho sobre a prevenção do acidente de trabalho. Repetir, eu sei que vão falar assim, mas eu já ouvi, mas sobre acidente de trabalho nunca é demais ouvir, relembrar as medidas de segurança, relembrar que muitas vezes o acidente de trabalho ele é causado por um ato inseguro, por você achar que você já domina a sua atividade, por você fazer uma gambiarra, entendeu? Então, muitas vezes é isso. Então, eu conclamo a todos para comparecer, os empregadores levem os seus empregados, convide os seus empregados para esse comparecimento, para assistir essa palestra. Nós vamos, inclusive, Claudemir, sortear kits. Oba, que bom! Isso, nós vamos sortear kits com camisetas, bonés,
com também a nossa cartilha de prevenção do acidente de trabalho. Então, assim, eu realmente convido, vou ficar muito feliz com a presença de todos lá no auditório. Amanhã às 19h30, a palestra é aberta para todos? Aberta ao público em geral, geral, exatamente, a população em geral. Quando se fala em prevenção no trabalho, né, nós falamos também, a gente pensa no caso, eu tinha essa ideia antes que era apenas a questão de empresas grandes, né? Mas não, a pequena empresa também tem que trabalhar, tem que fornecer instrumentos para que o trabalhador trabalhe de forma adequada também. Eu não sei se a senhora me compreendeu, mas estou dizendo que não somente para grandes empresas, né? O empreendedor pequeno também tem que se adequar nas normas. Claudemir, posso te contar uma coisa? Sim. Os números de acidentes de trabalho, eles são muito maiores em micro e pequenas empresas. Porque hoje a gente observa que as grandes empresas, elas, diante já de muitos acontecimentos, elas estão com uma política de prevenção grande, né, com os seus empregados. Infelizmente, quando a gente já vai para o nível de pequenas e microempresas, a gente observa que há um certo desleixo, e daí de ambas as partes. Porque a gente, por exemplo, observa uma pequena oficina mecânica, que tem o patrão e um empregado só. Eles já são amigos, eles já, às vezes, né, já tem uma relação ali, fala, eu não preciso usar isso aqui, eu vou entrar debaixo do carro sem colocar uma proteção, sem usar eu vou fazer uma solda aqui sem usar a máscara. Então são nas micros e pequenas empresas que a gente vê o maior índice de acidentes. Então vale para todos, né, independente do tamanho da sua empresa. As atividades de risco, elas devem ser sempre realizadas com procedimentos preventivos, devem ser utilizados equipamentos de proteção individual, mesmo que eu tenha uma empresinha ali com um funcionário. Muito bem. Bom, amanhã, então, às 19h30, a palestra com a doutora Graziele Cabral, e aqui no auditório da Amazônia, auditório Amazônia na SIC, em Colíder, né? Fica aqui no centro da cidade, na Avenida do Colonizador Centro. Doutora, só comentar também, porque muitas pessoas, elas confiam muito no seu potencial, na sua habilidade, né? Principalmente quem trabalha com parte de serralheria. Eu já tive amigos, né, que queimaram a visão por acreditar que a sua habilidade ali fosse vencer a máquina, né? E acaba sendo prejudicado. Tem essa negligência também do trabalhador achar que a sua habilidade vai o salvar, né? Perfeito, Claudemir. Um dos pontos que também estão nos números que causam os acidentes de trabalho é essa negligência, muitas vezes a pressa, muitas vezes o excesso de confiança. Nossa, eu já faço isso há 20 anos, eu já soldei sem aquele equipamento de proteção por 20 anos, mas pode ser que naquele dia, depois de 20 anos, aconteça um acidente. Ou também, às vezes eu digo preguiça, vamos à preguiça, e posso falar essa palavra. Muitas vezes a pessoa está varrendo ali, ela é servente de limpeza, ela está varrendo o ambiente de trabalho e ela se depara, por exemplo, com um fio desencapado. Ao invés de ela chamar o eletricista, o responsável ali da empresa, ou a pessoa, o seu patrão, não, ela fala assim, eu mesmo vou fazer, aqui é mais rápido do que eu sair aqui, eu ia até lá, e ela vai lá e nesse momento ela leva um choque que pode ser inclusive fatal. Então, muitas vezes, esse excesso de confiança, meu avô fazia desse jeito, meu pai fazia assim, eu também vou fazer assim, né? A síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, e assim eu vou ficar. Então, não pode, certo? Se o seu avô fazia, que bom que não aconteceu nada com ele, mas para quê? É a sua vida, é a sua integridade física, por que arriscar? Então, as medidas de segurança têm que ser tomadas por ambas as partes, empregado e empregador. Doutora, muito obrigado pela presença aqui, pela entrevista, pela fala, né? Com certeza, amanhã você que vai participar, né? A palestra é aberta aí para todos, né? Não perca, viu? Você empresário, empreendedor, você trabalhador, participe amanhã no auditório da Amazônia em Colíder, na SIC, da palestra com a doutora Graziele Cabral. Eu vou reforçar aqui o convite agora que o pessoal da live. Oba, espero muita gente ali. Que bom, eu espero todos vocês
no auditório para a palestra de prevenção de acidentes de trabalho. Vocês vão gostar muito da palestra. Até mais lá. Até mais. Obrigado, doutora. Um bom dia. Só queria ressaltar alguma coisa? Não, só reforçar o convite mesmo e ressaltar que prevenção nunca é demais. Muito obrigado, bom dia, bom trabalho e até amanhã. Nos encontramos por lá. Bom dia, até amanhã. Obrigada. Aliança apresentou Cidade em Pauta.